Boa noite a todos, novamente, mais uma vez. Vamos fazer a nossa live. Vou agora chamar o nosso convidado, o Amaury, para entrar na nossa live. Só mais um instante, faltam 2 minutinhos, mas eu vou chamá-lo para que a gente possa começar exatamente às 8 horas. Só um instante. Boa noite a todos, boa noite, Esdras, tudo bem? Eduardo, tudo bem? Boa noite. Já chamei o nosso convidado, espero que essa noite ocorra tudo certinho. Já nós vamos fazer, já estamos na terceira live desse tema, então vamos ver se hoje dá certo. Já mandei o convite para ele. Só mais um instante que a gente já começa. Já está convidado. Deixa eu só mandar uma mensagem, porque ele já foi convidado. Super bacana continuar falando sobre a visão de um físico sobre a física. Vamos só mais um instante. Vou colocar aqui dizendo que eu já chamei. Todos me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Só colocar um sim para confirmar se vocês estão ouvindo bem. Só escreve para mim sim ou não, se vocês estão me vendo, me escutando bem, só para me direcionar aqui. Pode colocar um sim. Ai, obrigada, Eduardo. Obrigada, obrigada, Beth. Seja muito bem-vinda. Vamos torcer para que nossa live hoje seja um sucesso. Paulinho, meu amigo, ele já entrou aqui também. Vou mandar o convite de novo para a Mauri. Eu acho que ele não recebeu. Mandei novamente o convite para ele. Vamos ver se ele entra. Vamos ficar na vibração positiva. Opa! Aê! Finalmente! Finalmente! Só Hoje baixa, é. Maurício, baixa só um pouquinho a sua câmera Ah, para a tá. gente te ver. Tá. Hoje Aí! é. Tá ótimo! Você carregou hoje a bateria? Carreguei, o Instagram é atualizado, carreguei, espero que tudo dê certo. É, maravilha! Agora vai dar tudo certo. Seja novamente muito bem-vindo para a nossa continuação da nossa live. Se você quiser se apresentar novamente, pode se apresentar se você quiser, porque apesar de que eu estou olhando as pessoas que estão aqui, são as mesmas pessoas que estavam na live anterior. Mas se Ah, você então quiser, quer dizer que eles se se interessaram, você né? quiser, se você quiser reforçar a sua apresentação, Tudo bem. Então, primeiro eu quero agradecer a minha querida Josi por esse convite, por esse, digamos, essa live sobre, na verdade, a difusão, ou assim, uma difusão
científica, certo? Sim. Então, meu nome é Mauri Rotter, certo? Eu sou bacharel em Física, doutor em Engenharia Mecânica e atualmente trabalho assim, no Inmetro, né? No laboratório de termometria do Inmetro. Estou em home Uhum. office, como a maioria das pessoas, certo? Então, estamos aqui para falar um pouco sobre esse tema muito interessante e complexo em pouco Super, tempo. super. E vamos isso. E aí vamos lá. Você quer que eu Vamos. fale o roteiro? Não, Você quer falar assim, alguma só dar coisa? uma pincelada, uma resumidinha do que você falou na live passada, para que a gente possa dar continuidade. Nós paramos justamente no momento ao qual você ia falar sobre a física do boteco. Ficamos tão Isso. empolgados, ficamos tão empolgados que caiu sua bateria. Caiu. Então Mas é só para dar uma pincelada para o pessoal relembrar dos temas, e daí você pode continuar de onde você parou. tá. Aliás, eu tenho duas perguntas que foram feitas pela Caroline para Ah, fazer para Carolina, você. a minha querida Mas, sobrinha. mas lá para frente eu te pergunto. Tá. Então eu vou dar uma pincelada sobre os três temas, né? E então, primeiro, o que é a física, como surgiu o universo, como surgiu a vida, um pouquinho da história da física, e aí viria a discussão, certo? Certo. Então, a física, ela é chamada aí a rainha das ciências, o rei das ciências, né? Porque a sua metodologia, o seu método de trabalho é que a coisa mais importante dessa ciência. Uhum. Então, a gente faz uma hipótese, certo? Observa um fenômeno, observa uma hipótese, constrói uma teoria em cima disso, e essa teoria vai sendo paulatinamente testada. Sim. Então, quando existe já, digamos assim, a concordância da comunidade de físicos, né? Então isso se torna um paradigma. Por exemplo, F é igual a constante vezes massa sobre r ao quadrado. A lei de Essa coisa aí complicada. eu prometi que não tinha equação, mas não deixa, não dá, não Sempre dá. vai ter um pouquinho, né? Então, então isso é um paradigma, foi um paradigma que durou séculos, certo? Então, você tem a teoria, tem os experimentos, as coisas vão funcionando, aí você vai observando outros experimentos, certo? Até que esse paradigma é superado, certo? Por outras hipóteses, certo? E essa nova teoria, ela tem que explicar a antiga, certo? E os novos fenômenos que foram observados. Então, não é fácil assim derrubar uma teoria física, certo? Porque Não, você tem que não, explicar não mesmo, não é fácil mesmo. Às vezes dura anos para isso. que se mude, e às vezes até gerações, outras gerações. Séculos, no caso da física clássica, com Newton, foram Sim, séculos, né? séculos, Certo? exatamente. Mas isso é E, muito bom, porque faz parte do processo evolutivo. exatamente. O desenvolvimento da física se dá dessa maneira, certo? Sim, Então, às vezes, essa metodologia surgiu com Galileu, né? Se você dar uma teoria, se você tiver um fenômeno que acontece, que não é explicado, essa teoria cai, sim. certo? E aí você vai ter que fazer uma outra que Ah, explique esses fenômenos, etc. Né? Então,
basicamente, então, a física tem teoria, tem uma teoria que é comprovada por experimentos. Isso é fundamental. Sim, certo? precisa ser comprovado. A comprovação experimental Sim. é fundamental. Quando os experimentos mostram coisas, né? Mostram fenômenos que não são explicados por aquela teoria, aí surge o que é chamado de uma revolução na física, certo? Uma revolução na física ocorreu há 120 anos, certo? No começo de 1900, Planck provou mostrou que a energia é quantizada, isso é, aos pacotinhos, certo? Os pacotinhos de energias que a gente fala hoje sobre a mecânica quântica. Exatamente. Depois, essa hipótese dele, certo? Essa demonstração dele experimental, ele explicou com essa hipótese fenômenos que não eram explicados, então ela ganhou uma baita de uma credibilidade, evoluiu na mecânica quântica, que foi realizada aí em torno de 1920, 1930. Então, a mecânica quântica já tem um século, certo? Já tem um século. Bom, então falamos disso, certo? Então, assim, que revolução ocorreu no começo do século XX, certo? Foi a mecânica quântica, né? Onde a energia em pacotes, né? Quantum, né? Esse quantum vem de quântico, vem de quantum, que é um pedacinho, né? E a teoria da relatividade, teoria assim, da relatividade restrita e geral. Sim. A teoria da relatividade restrita, ela trabalha não mais com referenciais galileanos, que são chamados, isto é, você está separado ou em movimento uniforme, certo? Mas aí você tem frames, tem referenciais acelerados. Isso levou à formulação da teoria da relatividade restrita, certo? E depois foi uma quebra também muito grande, que é a teoria da relatividade geral. Isto não existem forças gravitacionais, existe uma deformação do espaço-tempo, certo? Sim. Assim, uma analogia a isso, né? Uma analogia a isso, uma cama de molas, né? E aí um peso grande, então deforma então aquele peso deforma aquele espaço que é a mola. Então, quando um corpo é atraído, ele está andando nessa deformação do espaço-tempo. Entendi. Por isso que a Terra gira em torno do Sol. Exatamente. Você tem justamente por causa dessa deformação. Exatamente. Você tem então duas explicações. Uma que é a newtoniana, que fala sobre a gravidade, né? A newtoniana que falava sobre a gravidade, que atraía por conta da força da gravidade. E agora essa que fala sobre a deformação. É uma deformação que ocorre no espaço e assim, a Terra fica circulando em torno dessa deformação. Porque entendi. A massa muda o espaço-tempo, certo? A massa muda o espaço-tempo, então deforma o espaço-tempo, só pelo fato dela existir, né? Houve todas essas duas revoluções, né? No século XIX, nós tínhamos o eletromagnetismo, que foi unificado pelo Maxwell, né? Pegou todas as leis do eletromagnetismo, colocou as equações dele, com isso ele até previu a velocidade da luz, ou quanto era a velocidade da luz, ele previu isso, depois foi confirmado experimentalmente. Então,
esse é um ponto essencial da ciência, de qualquer ciência. A previsão do que vai acontecer dadas certas circunstâncias. Né? Uhum. Tinha aqui, no final do século XIX, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a mecânica de Newton, né? a termodinâmica e o eletromagnetismo. O eletromagnetismo foi modificado, a mecânica de Newton foi modificada com essas revoluções, né, assim, do início do século XX, relatividade e mecânica quântica, mas a termodinâmica não foi modificada. A termodinâmica permanece a mesma termodinâmica assim, do século XIX. Certo? Hoje em dia, na termodinâmica, se estuda muito a termodinâmica dos processos irreversíveis. Uhum. Isto é, uma coisa aconteceu. Pode dar um exemplo aí desses processos irreversíveis? Um exemplo assim na prática? Posso dar, por exemplo, assim, você já deve ter derrubado um ovo, né? Caiu no chão, falhou. Ele não volta mais, certo? É irreversível, não volta. Interessante. Entendeu? Então, é a mesma coisa da sua vida. O processo é irreversível. Irreversível. O tempo passa e não tem como voltar, é irreversível. Exatamente. Então, a irreversibilidade, né, de todos os fenômenos naturais, todos os fenômenos naturais são irreversíveis, né? Dá o que a gente chama da seta do tempo. Certo? Então, a gente tem essa sensação do tempo porque os fenômenos são irreversíveis. Se eles fossem reversíveis, faz sentido. O ovo ia subir, ia ficar bonitinho de novo, você não ia perder dinheiro. Certo? Mas, assim, então, é isso. A irreversibilidade de todos os fenômenos naturais nos dá o sentido do tempo. Correto. Então, o que é definido e o que é fundamental? A física, então, ela tem uma teoria que tem que ser comprovada por experimentos, certo? Tem que ser comprovada por experimentos. E quando essas coisas são comprovadas, isso vira paradigma. Isto é, os físicos já também não discutem mais essas coisas, só trabalham em cima delas, certo? Só trabalham em cima delas. Sim, porque foi comprovado, não tem razão de discutir o que foi provado cientificamente. Isso. E aí, algumas leis são paradigmas que nunca foram contestados. Por exemplo, lei da conservação da energia, lei da conservação do momento linear, lei da conservação do momento angular. E, às vezes, você consegue prever coisas utilizando somente essa lei. Por exemplo, você pode detectar partículas, né? Você pode detectar partículas no que é chamado uma câmara de bolhas. É uma fotografia, certo? Você consegue imprimir ali no material a passagem dessas partículas, né? E aí, o Enrico Fermi, certo? Um físico italiano que trabalhou na bomba atômica, etc., ele fez um cálculo ali e o momento linear, né? O momento linear não batia. Então ele falou: olha, tem uma partícula aí. Não estamos vendo, mas tem uma partícula aí porque o momento linear não está sendo conservado. Pimba! Foram, encontraram a partícula, chama-se neutrino. Certo? Então, esse momento linear é aquela coisa por exemplo, você tem um bilhar, né? Uma analogia é essa. Você tem bilhar, você bate numa bola, certo? Se ela ficar parada, por exemplo, toda a velocidade dela vai para outra, a energia vai para outra, certo? Às vezes tem um espalhamento, né? Então, essa é a analogia. E
E o fundamental, né? Então, o fundamental dessa ciência, né? Ou de qualquer ciência, seria ter a capacidade de prever coisas baseado assim, na teoria. Esse é, digamos, o grande triunfo, né? O grande triunfo dessa ciência. Correto. Bom, aí, repassando, né? Como surgiu o universo, né? O surgimento do universo, hoje que é aceito, bem aceito, então, digamos, já é um paradigma, certo? Já é um Sim, já é paradigma. um paradigma, não se contestam. Isso. Foi feito por assim, essa suposição foi feita por um padre. O padre sabia matemática, tal, é o Delamere, acho que é Delamere, não lembro direito o nome dele. Então, o universo surgiu com uma grande explosão, o Big Bang, certo? E a gente vê o reflexo até hoje, né? E da onde veio toda essa energia? Né? De onde veio toda essa energia? Veio do nada, certo? Do nada que não existe nada. Você tinha falado. Do nada que existe algo, do nada que existe algo. Exatamente. Você não vê, certo? Mas ele está ali, ele tem energia. Um indicativo disso é que no vácuo é observada a formação de um elétron e um pósitron. Um pósitron é um elétron de carga positiva. Então, eles surgem, se aniquilam e formam radiação eletromagnética na faixa dos raios gama. Então, isso é o indicativo. De onde vieram aquelas partículas? Do nada. Então, o universo tem o cálculo aí Que papo difícil! O universo está calculado. A idade do universo está calculada em uns 13,5 bilhões assim, de anos, né? E o universo, antes, como eu havia dito, era mais fácil. Antes só existia matéria e energia, né? Os físicos chamam radiação eletromagnética de energia, então precisa ter cuidado quando eles falam em energia, certo? Então, no universo, quando eu era criança, só existia matéria e energia. Agora complicou mais, né? Matéria, energia, informação. Nós temos a matéria escura e a energia escura, certo? Então, essa matéria que é formada que a gente está nesse mundo aqui, é somente 5% do total da matéria do universo. Outros 25% é a matéria escura, certo? E que dá a estabilidade das galáxias. Essa matéria escura nunca foi medida ainda, certo? Experimentalmente. Ela é só um cálculo. É só uma suposição. É uma suposição, mas existem cálculos para provar essa suposição. Entendi. Isto é, a galáxia, né, se fosse só de matéria normal, não teria estabilidade, certo? Não teria estabilidade dinâmica para manter como ela está, certo? E tem, já foi até feito, outro dia eu li, foi feito um mapeamento da energia escura do universo, então eles vão calculando, mas não mediram ainda, ninguém conseguiu medir. Acho que quem conseguir medir vai ganhar um prêmio Nobel. Vai. E a outra, então nós estamos aqui com 30%, né? 5% dessa matéria nossa, 25% da matéria escura, e 75% o que é chamado 75% que é a energia escura. Então, nós temos matéria... 75% de energia escura. Exatamente. E só 5% do que a gente conhece hoje. Exatamente. Pouquíssimo.
Pouquíssimo, E pouquíssimo. Nós 20, somos e 25% da matéria escura. Ou seja, 5 vezes mais. nós estamos só no 5%. Exatamente. E a energia escura, por que foi postulada? Né? Porque a física, na verdade, é uma geometria, né? Você postula coisas. Né? Então, por que foi postulada a existência da energia escura? É que houve o Big Bang, certo? Então, por atração gravitacional, certo? As galáxias deviam estar, até um certo momento, né? Tá se deslocando, se abrindo, né? Como uma granada, por exemplo, certo? Sim, E chegaria um momento que haveria uma reversão desse movimento, certo? certo. Só que é o seguinte, o universo não está desacelerando, ele está acelerando, certo? Por exemplo, assim, até a década de 1920, a gente pensava que o universo era só a galáxia, só a nossa galáxia, só a Via Láctea. Não se conhecia Andrômeda, por exemplo, que é a nossa galáxia mais próxima Sim, e vai Andrômeda. colidir com a nossa há um tempo. Aham. Então, hoje, se sabe o quê? Que nas galáxias existem dezenas e dezenas, 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. Existem também 100 bilhões de galáxias. Então, Somos no uma universo, areia nesse mundo. somos um tiquinho de areia, certo? Sem contar, claro que você vai falar que não é, mas sem contar dos multi-universos que falam que existem também. Isso. Esse dos multiversos não é um paradigma aceito totalmente, certo? Mas Totalmente. existe. Mas É, há grande possibilidade de existir multi-universos, universos paralelos aí. exatamente. Então, assim, o Sol foi formado por poeira, né? A atração gravitacional, ele explodiu, começaram a ocorrer as reações termonucleares, né? A formação dos planetas. Dentro dos planetas, como nosso vida, né? Então, é uma afirmação muito legal, é o seguinte, nós somos filhos do Sol, sem dúvida, certo? Sem dúvida. Nós somos Toda a estrelas, matéria né? que Nós somos estrelas. nós somos estrelas, certo? Pedacinhos de estrelas, assim, toda a Sim, matéria que é constituída pelo nosso corpo, um dia, um dia foi formada numa estrela. Então, é muito natural, né? É muito natural que os antigos adorassem o sol, né? com certeza. Certo? Bom, e a vida, como surgiu? Né? Então, a gente, para falar como a física explica o surgimento da vida, não é probabilidade. Não houve uma probabilidade, não houve panspermia, que é vida vindo de fora. O surgimento da vida é uma coisa muito natural. Ela decorre, né, da organização da matéria. A matéria tende a se organizar longe assim, do equilíbrio, Sim. certo? Então, o que a gente chama normalmente as pessoas chamam de equilíbrio, não é equilíbrio, certo? É uma dinâmica, entrada, processamento e saída de energia, porque o equilíbrio é a morte, não ocorre nada. Temperatura constante, pressão É, constante, é. número de moléculas constante, Isso certo? eu lembro, você explicou da outra vez lá. Se você está equilibrada, então não faz sentido existir a vida. Exatamente. Estaria tudo morto, certo? Então, a vida essa teoria assim tem se cada vez mais tornando-se um paradigma é devida a um químico, Ilia Prigogine. A gente chama aqui de Prigogine, mas um russo lá no IMET me falou que era Prigogine, então é Prigogine. Então,
Então, voltar para o passado não dá. Mas ir para o Mas futuro você dá. falou que tinha uma possibilidade aí. Da outra vez você havia dito que existia uma possibilidade. Do quê? Voltar ao passado. Não, não, não. A volta ao passado é impossível, Isso, dada a isso. irreversibilidade, certo? Tá Mas certo. você ir para o futuro pode. Ah, tá, para o Se você futuro, exatamente. viajar Não perto foi da passado, velocidade não. da Foi, luz, foi futuro que você é comentou, tá futuro. certo. Então, digamos, você pega uma nave, chega lá a 0,9 assim, da velocidade da luz, certo? Quase um, certo? Enquanto, sei lá, na sua nave passou um mês, aqui passou anos, assim, coisa assim. Dá para calcular isso aí dá para ensinar até no colegial. Aham. E outra maneira é você também se aproximar de um buraco negro. Não pode se aproximar muito, porque senão você cai lá e não sai mais, certo? Não volta mais. Um buraco negro, para você entender, assim, mais ou menos, para vocês entenderem mais ou menos assim, a densidade de matéria desse ente, desse objeto, certo? É o seguinte: imagine a massa da Terra concentrada numa bolinha de golfe. É isso aí, certo? Então, é uma densidade incrível que atrai até a luz. A luz, chegando pertinho lá, puf, cai, não aparece mais. Sumiu. Sumiu. Ah, não, pô, mas se não dá para você ver, como é que você viu? Foram estrelas próximas, né? Estrelas próximas, sentindo essa intensa gravidade, e o pessoal observou essas estrelas próximas, né? Correto. Então, você tem em mente que existem 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia, 100 bilhões de galáxias. A vida, né, no universo inteiro é bastante, como fala, abundante, certo? Então a vida é abundante. Mas como perguntou uma vez o Henrico Fermi, né? Já citei, né? Henrico Fermi falou assim: ah, tudo bem, mas onde está todo mundo? Certo? Então, Olha, sua sobrinha está dizendo aqui que está todo mundo em peso, acompanhando a live. Carol, Manu, Meire, Giovanni. Olha que chique! legal. São É, os meus queridos. São os meus muito queridos. bom, parabéns, muito obrigada por nos prestigiar. Então, pessoal, Então, mas agora, que horas que a gente vai chegar na história do boteco? no boteco. No boteco. Só uma palavra assim. Sim, Hoje, a teoria que está sendo estudada, que tem assim, a maior aprovação assim, da comunidade, né, é a teoria das cordas, e ela procura unificar a mecânica quântica e a relatividade, certo? No certo, século XIX, o Maxwell, James Clerk Maxwell, ele unificou os fenômenos elétricos e magnéticos. Eram explicações diferentes para cada fenômeno e ele unificou numa teoria só. Então, ficou a teoria do eletromagnetismo, certo? certo. Então, essa teoria das cordas, eu sei muito pouco sobre a teoria das cordas, Essa certo? teoria das cordas, conforme ela vibra, é uma forma, vibra de uma forma, outra corda vibra de outra forma, é como se fosse É como um se fosse violão. cordinhas, como se fosse assim, a pergunta que foi feita é a seguinte: qual é a estrutura última da matéria, desses nossos 5%, certo? Porque tem o átomo tem os elétrons, tem os prótons, tem os nêutrons, certo? Daí nêutrons e prótons tem subpartículas, que são os São quarks, os os quarks. mesons, né? Então, assim, E qual aí, que é a estrutura? por último, seria as cordas. Por último, seria as cordas. Entendi. Seria de assim, 10 dimensões, mais o tempo. Sim. É uma coisa assim que, para mim, eu nunca estudei isso, não sei nem as equações que a regem, mas
é a teoria que mais agrada, mais os físicos estão trabalhando atualmente. Estou trabalhando. Bom, então, assim, na física de boteco, por exemplo, como é que um físico teórico ele trabalha? Então, por exemplo, um físico calculou, né, a massa assim, da galáxia e faltou, opa, está faltando massa aí. Então, pá, foi postulada a matéria escura, certo? Correto. Outros físicos observaram que o universo não tem um movimento retardado, né, assim, desacelerado, certo? Mas tem um movimento acelerado. Então, existe alguma coisa, isso mesmo, assim, ninguém sabe o que é, alguma coisa que está atraindo o nosso universo. Muito bem. Aí nós fomos no boteco, começamos a conversar, certo? Não, vamos brincar de física teórica agora. Adoro essas filosofias. Vamos fazer suposições. Depois vai ter que ser comprovado experimentalmente, certo? Então, com relação à matéria escura, que é 25% do universo, a gente pode assim, pensar assim, puxa, a matéria escura se organiza, certo? A matéria escura se organiza em planetas, em sóis, né? Como é que é essa matéria escura? Certo? Matéria escura. Certo? Aí, certo? O Mauri estava com o Oscar Torales e o Biga lá na Vila Madalena, certo? Eu falei assim, seguinte, Oscar estudou astronomia, etc. Eu falei, Oscar, é o seguinte, se, olha a hipótese, se a matéria escura puder se organizar e conservar as informações, por exemplo, nossa memória é um tipo de conservação. Sim. De informação, certo? É as coisas que a gente não quer lembrar, mas, mas existe, certo? Aí, eu posso fazer a seguinte hipótese. A matéria escura, ela se conserva, ela pode se organizar. Então, eu posso explicar o mundo espiritual por meio dessa hipótese. Por meio da matéria escura. Da matéria escura, porque é indetetável, etc., né? Sim. Tá cheio de matéria escura passando aqui, certo? Aqui, aí, tal, em todo lugar da nossa galáxia tem matéria escura. Ela pode se organizar, ela é constituída por átomos, que nem o outro, entendeu? Então, você pode fazer essa hipótese. Então, a hipótese de boteco é a seguinte, olha, a matéria escura pode se organizar, certo? Hipótese. Logo, ela pode... então, pode existir um mundo, que eu chamo de mundo espiritual, certo? Que é explicado pela... Então, o mundo dos espíritos seria formado por matéria escura. Então, isso seria a hipótese de vocês. Isso. Sim, entendi. No caso dessa parte foi minha, certo? Seria a sua hipótese. O Oscar até publicou no Facebook dele para eu ter os créditos futuros, etc. Né? Agora, e a energia escura, certo? Que está acelerando o nosso universo. A energia escura pode também ter uma outra hipótese, que é um outro universo que iria colidir com o nosso. Está sendo atraído, nós estamos atraindo eles estão atraindo a gente e tal. Então, veja como que é, entendeu? Como é que funciona a física. Aí, por exemplo, na matéria escura, bom, primeiro eu tenho que detetá-la, não foi detetada ainda, certo? Depois saber os constituintes últimos dessa matéria escura. Então vai, entendeu como é que é? Entendi, então, interessante. Eu preciso ter uma hipótese, né? Essa minha hipótese precisa ser comprovada. Precisa ser comprovada e aí precisa de financiamento também, né? Só que ninguém vai pagar a gente para fazer essa pesquisa. A academia extremamente refratária a esses fenômenos espirituais. Eu entendi. Bom,
Aí e acabou, certo? Consegui chegar, falar Que- tudo em 38 Ai, minutos. que maravilha! Se o pessoal quiser, o pessoal já pode fazer perguntas para você? Pode, acabou. Agora estamos no item discussões. Ó, então vamos no itens discussões. Eu tenho duas perguntas para fazer para você da semana passada que a Caroline fez para gente e eu Tá, anotei aqui. Se eu falar errado, Caroline, eu sei que você está presente, me corrige aqui, tá? Porque às vezes a gente vai anotando na correria e acaba esquecendo de algum detalhe. Ela coloca assim, ó, ainda sobre a matéria escura, é a maior parte do material que pertence ao universo invisível? não. Que preenche, A aliás, matéria... que preenche o universo invisível? Então, o universo visível é a nossa matéria comum, entendeu? Luz e matéria, eletromagnetismo e matéria, né? O universo invisível é 25% preenchido pela matéria escura. Ela está passando em nós, assim, segundo as hipóteses aí, ela está aqui, certo? Ela está aqui. E 70% é a energia escura, também que a gente não vê, que é essa que causa a aceleração assim, das galáxias. Sim, A matéria escura ela contribui para a estabilidade das galáxias, porque faltaria massa se fosse só 5%, e preenche o universo e tem energia escura. Energia escura só tem essa evidência que o universo tá acelerando. Então, para matéria escura, a evidência são cálculos. Cálculos. entendi. Olha só, entendeu? Olha só o poder. Cálculos. E a energia escura é a medição de galáxias distantes. Dá para medir se elas estão acelerando, entendeu? É como é como um fenômeno sonoro, por exemplo, você vai lá na pista, lá em Interlagos, vem certo? Então a frequência sonora vai mudando com a velocidade Vai mudando a frequência. vai mudando a frequência e você também muda a frequência da luz com uma aceleração assim, das galáxias. Eduardo está perguntando aqui o que é uma energia escura. Na verdade, Eduardo, ninguém sabe, certo? É, pô, ninguém sabe. Simples assim, na verdade. Não. Sim, foi postulado, né, a existência de escura. E a única explicação que os camaradas encontraram para constatar a estabilidade assim, das galáxias. Certo? Entendi. Então, eu calculo lá, falo, opa, está faltando massa. Puxa, quanto está faltando? 25%. Ah, então vai Certo? esses 25% aí que está faltando, a gente vai denominar como matéria escura. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Simples assim. Ela até hoje não foi detectada, ninguém sabe se tem carga elétrica, se não tem carga elétrica, se forma átomos ou não forma átomos. Então, a gente fez essa hipótese, né, para se mostrar como que um físico teórico trabalha, né? Essa hipótese. Olha, matéria escura é um mundo espiritual, ponto. Certo? E aí, vamos atrás para provar, falou? Vai ter que provar. Ó, tem a Vai ter outra que provar. pergunta da Caroline. O que acontece se não houver buracos negros? E o que reconcilia os buracos negros com a mecânica quântica? Carolina, você fez a pergunta que vale uns 100 milhões de dólares, viu? Essa daí ela pegou pesada com você. Pegou pesado com o tiozão, certo? Pegou pesado, enfim. É o seguinte, a teoria geral
geral da relatividade, teoria da relatividade geral, né? Sim. Prevê os buracos negros aí, certo? Prevê, né? Então, o buraco negro, os físicos falam que é uma singularidade lá, é um ponto lá, sabe? É um ponto. Lá dentro ninguém sabe que existe. Alguns conjecturam o seguinte: olha, se eu entrar no buraco negro e não morrer, né? Que quando eu vou se aproximando, eu vou sendo puxado e já me estraçalha todo, né? Mas vamos supor que eu tenho uma nave imune a isso. E Pô, onde entra vai nesse dar o buraco. buraco negro? Onde vai dar esse buraco negro? Vai ficar aí, né? Vai ficar aí, vai ir para um outro universo. São especulações, né? Não são paradigmas ainda, né? E a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral ela está se tentando uma unificação, como foi feito com o eletromagnetismo no século XIX, está tentando essa unificação, isso vem desde 1980. Então, é recente, são 40 anos. Né? Então, conciliar, certo? O muito, muito, muito grande com muito, 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 muito muito, muito, muito pequeno. pequeno, certo? Então, é Aproveitando isso, está, linda. aproveitando que está falando do muito, 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 muito pequeno, a gente já havíamos comentado que nosso corpo vibra. Ah, sim. Então, Embora, essa embora, vibração, eu embora a pensei gente nisso que você olhe. falou. Desculpe, desculpe. Entendeu? Por que, que assim, o corpo vibra? Por quê? Exatamente, por que o corpo vibra e por que quando a gente olha, está parado? Só que na realidade está vibrando. Isso. Olha, o corpo vibra pelo fato de o corpo ter uma coisa chamada energia interna, que a gente que é uma grandeza extensiva, a gente relaciona isso com a temperatura, que é uma grandeza intensiva. Então, ele vibra, você pode falar assim, olha, ele vibra porque a temperatura dele é maior que o zero absoluto. Teoricamente, no zero absoluto, nada vibraria. Mas ainda tem lá uma energiazinha de ponto zero, que eles chamam, tal, blá, blá, blá. Mas então, você falar que tudo vibra, certo? É perfeitamente correto. A gente tem Sim. aqui 273, 290, né? Mais ou menos graus Celsius aqui, assim, graus Celsius não, 290 Kelvin, certo? E vibra, certo? Só que a gente não nota essa vibração, né? Porque é muito pequenininha, certo? Muito pequenininha. Você poderia fazer uma analogia disso com o Brown, né? O Brown era um médico, né? Ele fez um experimento que é o seguinte: estava água paradinha ali, ele jogou um pouco de pólen. Não estava ventando, não estava nada e tal. Ele notou que os pólenzinhos, os grãozinhos de pólen, ficavam se movimentando. Ele falou: então a Está água vibrando. está vibrando, está se movimentando. No caso da água, tem essa vibração, né? Mas assim, o mais explícito é o movimento mesmo assim, da partícula. Eu tenho uma barra de cobre, por exemplo, né? Existem cristalzinhos ali, né? Vou aquecendo vou aquecendo aquela barra, né? A vibração fica cada vez maior, até que ela derrete, entendeu? Então, por exemplo, o gelo, né? O gelo, certo? Até que ela assim derrete. Então, Entendi. o que isso é o que a mecânica estatística, certo? A mecânica estatística explica. A mecânica estatística é muito interessante porque ela explica os fenômenos da termodinâmica a partir de fenômenos, digamos, vamos chamar de atômicos, certo? Moleculares. Tá? Então, assim, da energia, nós temos informações, e Isso, por aí a exemplo, gente, assim. Então, por exemplo, assim, o computador ele tem informação ali, certo? sim, seria aquelas informações que você falou empacotadas, por pacotinhos de informações.
Não, não, Não? não, não, não. Não, não, não seria informação quântica. Eu não sei se existe informação quântica, eu precisaria estudar computação quântica para poder responder isso. Mas, assim, Entendi. é... Ah, sim, o Cláudio está me vendo aí. O Cláudio faz. Cláudio não é fraco, não, viu? Ele está fazendo doutorado lá no ITA, tá? Ó, que legal, muito É. bom. Ah, meu melhor Você é aluno o de termodinâmica professor da dele, que Univesp. chique. Ele é muito legal. Ah, E tem uma é curiosidade, o Amaury também foi meu professor. cálculo numérico. Meu professor de cálculo numérico, carrasco que só, eu tive que aprender na marra. Mas aprendeu, né? Mas é muito bom. Aprendi muito. Porque antes de fazer psicologia, eu fiz sistemas de informação. E em sistemas de informação, ele, ó, pegou pesado comigo. Mas que bom. Então, é isso, pessoal. Alguma coisa aí, pode perguntar qualquer coisa. Se eu não souber, eu falo, viu? Claro, ainda bem que nós não sabemos de tudo, né, Mauri? Porque senão não teria graça essa vida. Então, a gente está sempre Ah, em busca de nossa. novas informações, novos conhecimentos. Isso aqui é digamos, assim, um É um bate-papo bate-papo. de divulgação científica, sabe? Mas cada Sim. assunto que a gente falou aqui, você fica a vida toda e não acaba de estudar, sabe? Ah, com certeza. Com O, certeza. o, o, o número de artigos científicos hoje se calcula em dezenas de milhares, saca? Centenas de milhares por ano. Então, não é fácil Ó, acompanhar tudo. Então, tem você mais uma tem que... perguntinha aqui, ó. Ah, Como as pessoas envelhecem no espaço? Tipo no filme, tipo filme Interestelar. Acho que é assim, é porque eu não estou conseguindo interessante. enxergar um pouquinho mais para baixo, eu não estou conseguindo enxergar. O quê? Você está É me assim, enxergando? a A pergunta é. pergunta Não, eu estou te enxergando, estou falando que é a pergunta no finalzinho, eu não estou conseguindo enxergar. Mas é assim, como as pessoas envelhecem no espaço, aí ela deu o exemplo assim do filme Interestelar. ó, o tempo, digamos, o tempo é relativo. O meu tempo aqui, paradinho, não é o mesmo tempo de uma pessoa viajando a 0,9 da velocidade assim, da luz. Tem uma formulinha que dá para calcular, sabe? Olha, fiquei tanto tempo viajando assim, quanto Se eu ficar tempo. viajando no tempo, eu não vou envelhecer, seria isso? Não, você envelhece. Você Ah, envelhece, mas no seu tempo. no Entendeu? meu tempo. No seu tempo. Os relógios, eles andam mais devagar. Entendi. Que chato, Que hein? bom, Oh, que bom, né? Então, por exemplo, que assim, bom. você ficou um ano viajando perto assim, da velocidade da luz, não dá para calcular, mas, por exemplo, assim, as pessoas aqui já se passou 8 anos, por exemplo, certo? E para você passou um. Então você Interessante. envelhece, você envelhece ou o tempo passa de acordo com o referencial que você está. Aham. Então, vamos supor, a Carolina fica aqui, certo? Ela aí na juventude dos 20 anos, aí fica aqui, e o tiozinho vai viajar assim na luz, entendeu? Sim. Passa 2 anos, o tio volta com 69, certo? E ela já está com 40. E volta novo. Não, não. Você envelhece no seu tempo, entendeu? Ah, poxa Em relação vida. à Terra, no seu tempo. Então, digamos assim, você ficou um ano viajando dentro da nave, a 0,9, você envelheceu um ano. Não deixa de Entendi. envelhecer. Ah, Os então que processos são pena. irreversíveis. Que É, pena. que pena, né? Certo? É que nem aquele presidente da Rússia, né? Estava conservado, né? Boris É, Yeltsin estava colocar, conservado viajar no em alta. formal. É isso. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Nós temos 8 minutos. 8 minutinhos. 8 minutinhos para terminar a live.
Alguém quer fazer mais alguma? Aproveita, gente, aproveita que esse professor é PhD, ele é muito bom. Obrigado. Aproveitem e perguntem para ele. É, se vocês não vão perguntar, eu pergunto eu. Uma dúvida, a Mauri. Por exemplo, aquele processo de GPS, como que funciona? O GPS, isso é muito interessante. Isso É, é muito interessante. Esse aí você tem que usar, por exemplo, assim, o GPS é uma triangulação do satélite, certo? sim. Uma triangulação que permite, pela essa triangulação, permite que você se localize. Só que, se você não usar a relatividade para calcular o tempo, você obtém erros. Pequenos erros, mas esses erros vão se acumulando e depois, puf, o Uber já não chega mais no lugar que é preciso, certo? Então, É bem útil, né? Bem útil essa então, questão do então veja, satélite. existe uma aplicação da teoria assim, da relatividade geral. E assim, quando você está perto de massas muito grandes, tipo buraco negro, o tempo também para. Quer dizer, para não. Ele corre mais devagar. Olha só, tem um exemplo que o pessoal calculou e mediu, certo? Um fenômeno ocorrido assim, na praia, certo? Passa mais lentamente do que um fenômeno ocorrido no topo da montanha. São, Interessante. são zilionésimos de segundo, mas mensuráveis, sabe? Uhum. Então, se você quiser viver mais, vá para a praia. Gostei da dica. Tem mais uma É pergunta, certo. eu tenho, mas o pessoal não está fazendo pergunta, pergunto eu. Tá bom. Você falou de Newton, que falou sobre a teoria geral, da relatividade geral. Não, o Newton, a teoria do Newton é chamada teoria da gravitação, Não, da certo? gravitação, tem a teoria da gravitação, tem do Teoria da Einstein, que é a gravitação teoria universal. do Einstein, que é a teoria geral, da É teoria gravitação da geral. relatividade geral. É. Isso. Aí tem do Planck, que o Planck fala da física, da mecânica quântica, dos Isso, o que pacotinhos. o Planck provou? Existe, né, o que é chamado de um corpo negro, né? O corpo negro teórico é uma bexiga, só tem um furinho ali, uma bexiga não, uma cavidade esférica só com um furinho ali, né? Uhum, Então, você aquece isso e tem a chamada radiação do corpo negro, certo? entendi. É diferente do buraco negro. E ninguém conseguia explicar isso, certo? Ninguém conseguia explicar. O Maxwell não, o Planck não, esqueci o nome de um alemão genial. Bom, ele deu uma explicação termodinâmica para assim, o corpo negro. Mas era a integração de todas as frequências e tal, né? O Planck sabia muita termodinâmica e tentou provar, né? Tentou provar, tentou explicar o fenômeno assim, do corpo negro, né? Porque eles mediam as frequências, né? Sim. Imagine um sino assim, é mais ou menos um sino assim, né? Chamada Planckiana, né? Tem a gaussiana, que é da estatística, e a Planckiana, que é do Planck. E aí ele tentou explicar esse fenômeno via termodinâmica e não conseguiu. Aí ele utilizou do eletromagnetismo e supôs, né? E supôs que a energia era quantizada, certo? E igual a Hν. H é a constante de Planck, Ni não é nem mu nem ni, é nu. Nê, Ni, nê. nu é a frequência, certo? Então, Certo. digamos assim, um raio de luz
numa certa frequência lá, E, a energia do raio é E igual a HNI, constante de Planck, que é baixíssimo. Então, com isso, ele conseguiu explicar esse fenômeno, corpo negro. E aí, com a equação dele, batia certinho os dados experimentais. Olha que legal. Certo? Aí estava um desenvolvimento na época, isso foi em 1900, no comecinho do século XX. Aí estava um desenvolvimento assim da teoria atômica e tal, né? Aí na década de 20, o Heisenberg e o Schrödinger, né? Eles formularam a mecânica quântica. Né? Então, a origem, né? A origem da mecânica quântica foi na explicação de um fenômeno térmico, né? Que é o corpo negro. Entendi. Interessante. Deu nosso tempo, Amaury. Ei, conseguimos terminar a live! Bom, finalmente, hein, pessoal? Eu quero pedir assim, na terceira tentativa a gente conseguiu. Pelo pessoal que manteve firme aí. Não deu, mas eu volto. Não deu, mas eu volto. E finalmente a gente conseguiu fazer essa live. Gratidão pelo pessoal que esperou, firme e forte. Eu espero que tenha incentivado vocês a lerem livros. Estudar um pouco, entender um pouco mais, né, sobre o universo, sobre como a vida surgiu. Leiam o livro do Hawkins, Stephen Hawkins, Universo numa Casca de Nós. Universo numa Casca de Nós. De nós, aquela comidinha. Esse é um livro que eu tenho agora assim na memória. Existem muitos. Tem um que fala assim, Alice no País... tem um que fala assim... Viu? Amaury, tem um que fala sobre Alice no País Quantum. Esse livro... vou ver, não li. Esse livro é legal porque ele explica um pouquinho sobre a mecânica quântica. É isso aí. E esses livros de divulgação são legais porque não tem fórmula, viu, pessoal? Não se preocupe. Que fácil! Ninguém merece fórmula. Ninguém merece, né? Mas a grande coisa da física é quantificação, entendeu? Quantificação. Você se aproxima, digamos assim, da física, em certo sentido, é a economia. A economia, por exemplo, dá para quantificar. Você bota o juro lá em cima, desacelera o crescimento. Bota o juro lá embaixo, aumenta o crescimento. Aumenta o crescimento. Injeta dinheiro assim, na economia, tem um tempo de crescimento e depois cai rapidamente, chamado voo de galinha. Então, a economia é legal também, sabe? Legal. Mas, Amaury, muito obrigada por abrir espaço na sua agenda por 3 semanas consecutivas. Mas eu que agradeço. Deu tudo certo. Eu que agradeço, querida Josi, porque é uma oportunidade para eu falar, assim, bater esse papo com vocês aqui, sabe? E é isso, foi muito agradável participar. Muito obrigada, Mônica, obrigada mesmo, gratidão. Gratidão pelas pessoas que nos prestigiaram. Isso. E semana que vem temos mais lives aí. Legal. Eu vou divulgando o tema durante a semana. Um beijo, Amaury. Eu tenho uma sugestão, Pode falar. Que é I Ching. Você pode falar. Você entende desse tema? Não sinto muito à vontade para falar. Eu sei algumas coisas, consulto o I Ching, é muito legal. Então. Funciona. Então, é um tema interessantíssimo. Mas pensa com calma. Pensa com calma. Gente mais capacitada do que eu, sabe? Então, pensa com calma. Tá. Um beijo, obrigada a todos.
E até a Linda, próxima vamos despedir. semana. Tchau. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada a você por participar. Gratidão.